Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Valdete. Boa noite para Leda. Boa noite, Dona Luzia. Boa noite também, Adriana Alvarenga. Boa noite, Selma. Olá, Adriana Dantas. Paulo Henrique, boa noite. Esse título aí é seu, não é meu não. Boa noite, Cecília, Reinaldo, sejam bem-vindos. Olá, Maê, boa noite, seja bem-vinda. Michele e Gabriel, boa noite. Boa noite, Maria Aparecida. Boa noite, Amanda. Boa noite, Wagner. Olá, seu Luiz, boa noite. Seja bem-vindo. Elaine Lavez, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Lídia. Com certeza será assim. Boa noite, Claudionor e Eliane, sejam bem-vindos. Olá, Marta Alves, boa noite também para você. Obrigado pela presença. Luísa Nalim, boa noite. Boa noite também para a Tuca, né? Esqueci, Paulo Henrique. Desculpa, esqueci de cumprimentar a nossa companheira Tuca. Leopoldina, boa noite, Célia. Sim, seu Luiz, como sempre a gente oferece mesmo para todas essas pessoas, né? E a gente espera que a espiritualidade possa levar até eles todo esse nosso carinho, as nossas vibrações, as nossas energias. Vamos então iniciarmos aqui a nossa conversa. Deixa eu só... Leilo, boa noite, seja bem-vindo. Alguns aqui que eu não havia cumprimentado, sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer, com muita alegria, como diz o Sr. Luiz aqui, com bastante luz, sobretudo no coração, que nós estamos aqui para mais uma noite de leitura, estudo dessas obras fantásticas da codificação espírita. Hoje, inclusive, dia de nós estudarmos o Livro dos Espíritos. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Ivan Bilato, boa noite, seja muito bem-vindo. Cláudia Fernandes, olá, Anitta e Clarindo, boa noite também, Vânia, Eveline, Roberta, Gabi, uma boa noite, uma excelente noite para vocês. Que nós possamos então agora nesse instante elevar o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso mestre amado e querido Jesus, pedindo mais uma vez a permissão para iniciarmos esses nossos momentos de oração, de reflexão, e que, como já é de costume, que nós possamos nesses instantes vibrar um pouco mais, além daquilo que nós precisamos para manter a nossa proteção e a proteção do nosso lar. Que nós possamos vibrar e produzir energias que irão também auxiliar a espiritualidade a distribuir por toda a humanidade um pouco daquilo que nós estamos preparados para doar, um pouco daquilo que nós temos consciência de que precisamos doar, para que auxiliemos, sobretudo, aquelas pessoas que ainda não conseguiram despertar a sua própria consciência em cima exatamente dessa necessidade de se buscar, neste período e neste momento, no momento de transição, uma conexão com o Criador. Com certeza esta
é a conscientização que precisamos distribuir à humanidade. Momento de nos conectarmos com o Criador. E veja que nós estamos no momento onde a tecnologia está presente em todos os lugares. Por que não também aprendermos a nos conectarmos, mas sobretudo numa conexão diferente, através dos fluidos e do Espírito, a nossa essência, numa conexão perfeita com o Criador, para que nós auxiliemos ou sejamos reflexos da sua luz, do seu amor, da sua misericórdia, para distribuir ou redistribuir ou redirecionar a todos aqueles que necessitam. Muita paz, carinho, alegria, paciência, tolerância, serenidade e muitas outras virtudes desejamos para todos nós nesses instantes. Que assim seja. Boa noite mais uma vez aqui para os nossos companheiros Ana Cristina, Mariinha, Lucélia, Adriana Valério, senhor Antônio Pazotto e Isabela. Boa noite para vocês. Aí a Marinha está propondo uma aglomeração diferente, né? Como a gente sempre pede, e eu espero que todos vocês consigam também sempre estarem fazendo esta aglomeração de energia, de vibração, aquilo que o próprio Cristo também nos orienta, né? De fazermos um feixe de vibrações para que ela não seja interrompida, para que ela não seja cortada e seja perfeitamente distribuída para todas as pessoas, para todos os lugares, de modo especial para os nossos próprios governantes que possuem essa função ou esta missão de dirigir os nossos próprios destinos. Boa noite, Fernando. Boa noite também para Ellen, nossos companheiros de Tamugi. Gente, vamos dar sequência então à nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês se recordam, mas nós estamos aqui estudando aquela parte das percepções, sensações e sofrimentos nos espíritos. Porque Kardec viu e percebeu que, olha, peraí, nós aqui encarnados temos as nossas sensações, as nossas percepções e a nossa forma, sobretudo, de sofrer. Aliás, nós sofremos de duas formas. Nós sofremos moralmente ou espiritualmente, mas nós também temos um sofrimento que nós chamamos de dor, que reflete inclusive no físico os problemas que nós estamos passando e que muitas das vezes são fruto da nossa própria ignorância. São frutos dos nossos, como que nós podemos dizer? Dos nossos desvios, dos nossos próprios vícios. E muitos deles se refletem exatamente na dor e na dor física. Boa noite, Flávio Gava, seja muito bem-vindo. Então, os espíritos, por sua vez, eles não possuem a estrutura física. Então Kardec começou a elaborar esse monte de perguntas, de questionamentos, para que eles pudessem, respondendo, nos fornecer informações, para que a gente conseguisse entender. Por exemplo, nós estamos vendo nas terças-feiras, no livro Céu e Inferno, alguns espíritos, e agora os espíritos que desencarnam através do suicídio, do autoextermínio, e a gente vê, ou nós ouvimos e estudamos aqui, nós lemos relatos desses espíritos que dizem sofrer algumas coisas, como por exemplo, frio, calor, sentir dor. E aí Kardec perguntou, olha, está aqui no Livro dos Espíritos e lá, mas espera aí, vocês não têm mais o corpo, como é que então você me explica que você está sentindo frio, que você está sentindo calor? E aí eles mesmos dizem, olha, é uma sensação que nós estamos sentindo como se fosse, seria o quê? Uma comparação com as experiências que nós temos no corpo físico. Boa noite, Ricardinho, boa noite também para a Lúcia. Como se nós estivéssemos sentindo. Então, eles fazem essas comparações. Por quê? Porque as percepções e as sensações que os espíritos possuem e os próprios sofrimentos são diferentes
diferentes. Diferentes porque eles não têm a estrutura física que nós temos. Então, Kardec separou este capítulo para perguntar isso para eles. Inclusive, poxa, peraí, vocês veem Deus? Como é que é ver Deus? Como é que é estar em conexão com Deus? Boa noite, Marcileia, Guilherme, Luciano e a todos os seus compartilhamentos. Como é que é exatamente esse ver Deus? Eu vou ver e consigo ver Deus com os nossos olhos, com os olhos físicos? E aí eles vão dizer, não, é tudo espiritualmente. É como se nós estivéssemos ali envolvidos naquele fluido e a gente sentisse de uma forma mais ampla que fosse como se fosse, ou como se nós estivéssemos vendo com os olhos. Então, os olhos ou os sentidos físicos que nós possuímos são apenas e tão somente formas que nós temos hoje. E pela nossa ligação muito forte com a própria matéria, nós, quando chegamos no mundo espiritual, também queremos passar para o espírito ou para o corpo espiritual as mesmas sensações, inclusive as mesmas necessidades. Boa noite, Gilberto, seja bem-vindo. Olá, Daí, boa noite. Então, nós temos a nossa forma de ver e de identificar as coisas. Os espíritos também possuem a sua forma de ver e de identificar as coisas. Bom, então nós vamos seguir com estes questionamentos, tá? Com certeza nós não vamos terminar hoje, por quê? Porque nós temos uma questão. Aliás, é um tópico, não chega a dizer questão, mas ela é enumerada como a 257 desse Livro dos Espíritos, que é um ensaio teórico que Kardec chama, um ensaio teórico das sensações, percepções dos espíritos. Boa noite, Adriano, tem problema não, outro dia, depois a gente conversa e combina, porque realmente as coisas estão bem corridas. Um ensaio teórico sobre essas sensações. Então, seria mais ou menos aquele resumão que ele vai fazer e provavelmente a gente deixe para o nosso próximo encontro, tá? Mas não se preocupem. Na sequência aqui, daquelas questões que nós ficamos de analisar, paramos aqui na 250, Kardec vai, inclusive, nos perguntar, ou melhor, perguntar para os espíritos se, constituindo atributos do espírito, analisando os atributos que o espírito possui, nós podemos subtrair, nós podemos tirar as suas percepções. A pergunta até parece um pouco estranha, tá? Mas a espiritualidade vai ser muito clara e direta. Olha, peraí, o espírito, Kardec, ele vê e ele ouve o que quer. Então, por mais que você queira falar assim, eu vou tirar, ou eu não vou deixar o espírito perceber isso, isso não é possível. Por quê? Porque ele vê e ele ouve, principalmente esses dois sentidos, por conta da sequência da pergunta, aquilo que ele quer. Sabe aquela questão de sintonia? Vocês já prestaram atenção? Às vezes quando você está conversando com uma pessoa, e a pessoa está com o pensamento longe, e aí de repente você pergunta, você ouviu? Você entendeu? Aí ela fala, Ah, você podia repetir? Ou seja, ela não estava querendo ver ou ouvir aquilo, porque o seu próprio pensamento a levou para longe. Kardec pergunta, então a gente pode fazer, vamos tentar tirar? Não, se o espírito ele está ali e ele quer ver ou ouvir determinadas coisas, ele vai conseguir. Mas gente, mais uma vez, não se esqueçam, tudo vai do grau de evolução do próprio espírito. Porque a gente vai percebendo, juntamente com a própria espiritualidade, que quanto mais evoluídos e avançados, maior o domínio que nós temos sobre todas as coisas. Quanto menos evoluído e avançado, mais próximos da matéria nós estamos e mais limitados também para com aquelas coisas que fogem ou escapam à nossa própria evolução. Boa noite, Fabiana Moraes, seja bem-vinda. Boa noite também para a Marina. Então, não há essa possibilidade. Se o espírito estiver em determinado lugar, se ele estiver ali naquela sintonia, ele vai ver e vai ouvir aquilo que ele quiser, tá? Os mais evoluídos vai ver tudo aquilo que os menos evoluídos veem e ouvem, e vão ver além, coisa que eles não conseguem identificar. Os mais inferiores, aqueles que estão mais ligados à matéria.
É como se a gente pudesse dizer que os espíritos evoluídos, eles possuem uma dupla vista. É lógico que aqui não é a expressão correta, mas eles vão ver além daquilo que os inferiores conseguem ver e enxergar. E é exatamente isso que Kardec quis saber nessa pergunta e que a espiritualidade respondeu com eu costumo dizer, de uma forma fantástica. Até mesmo essas questões ligadas com o magnetismo. Gente, nós estamos tão próximos deste magnetismo animal que nós ainda temos a dificuldade de extrair ou de abstrair de nós estas características. Kardec segue com seus questionamentos e aí agora ele quer saber de coisas assim um pouco mais avançadas e evoluídas, né? Boa noite também para Elzinha, seja bem-vinda, Helena Coelho, Maria Eleusa. Ele pergunta, olha, os espíritos são sensíveis à música? E aí a espiritualidade quer saber de Kardec. Peraí, Kardec, você está querendo saber da música terrena? Você está querendo saber se eles são sensíveis à música terrena? Eu já vou te lançar, inclusive, uma outra pergunta. Você tem ideia do que é a música terrena comparada à música celeste? Olha só, os espíritos respondem para Kardec julgando uma outra pergunta. O que é a música terrena comparada à música celeste? Tem dia que nós colocamos aqui um fundo musical, ou por início das nossas exposições a gente sempre põe uma música. Tem alguns companheiros nossos, né, que ainda comentam, nossa, que música interessante, que música linda, que... Sim, são músicas fantásticas e que para nós, para os nossos ouvidos físicos, elas representam e representam muito. Mas, do ponto de vista espiritual, a gente não faz ideia do que são as notas musicais devidamente harmonizadas celestialmente. Para vocês terem, inclusive, uma noção, boa noite Celeida, boa noite Natália, sejam bem-vindas. Para vocês terem uma noção, agora eu só não me recordo em qual revista espírita, de qual ano que é, nós vamos encontrar um desenho que foi repassado pelos espíritos para a equipe de Kardec, de casas. Aliás, nós nem diríamos casas, nós diríamos mansões que existem em outros planetas do nosso próprio sistema solar, que as paredes, elas são formadas de notas musicais. Vocês imaginam a casa de um Mozart, de um Beethoven? Então, são desenhos assim, interessantes. Eu estou chamando a atenção disso só para a gente ter uma noção, gente, do que vem a ser a música celeste. Aliás, é difícil nós termos uma noção do que é uma música celeste, porque nós nos encantamos muito com determinadas canções terrenas. Nós nos encantamos com alguns acordes aqui do planeta Terra. Se alguém gosta aqui, por exemplo, de música clássica, a gente sabe o quanto que aquilo lá nos nossos ouvidos vai exercendo uma paz e uma tranquilidade. Gente, a música aqui no nosso planeta, ela acalma animais. Ela nos acalma. Ela é um remédio que muitos não fazem ideia da eficiência ou da eficácia. Quantos hoje médicos, sem conhecer e sem estar vinculados a doutrinas espiritualistas ou religiosas, eles falam, às vezes orientam, olha, mãe, você está grávida? Durma ouvindo uma musiquinha clássica. Eu já vi depoimentos de pessoas que também não tinham conhecimento disso, que falavam que colocava e as crianças sempre se acalmavam dentro do ventre. E aí depois, quando elas nasceram, se quisesse que elas se acalmassem ou dormissem mais tranquilos, colocava música. As mesmas músicas elas ouviam e os espíritos se acalmavam. Só para a gente ter uma ideia, né? Que bom, Filomeno, que seus ouvidos... Isso é importantíssimo mantermos apurados. Por quê? Porque a música, ou os espíritos são sensíveis à música. A música exerce uma influência sobre nós encarnados e sobre os desencarnados também. Agora,
Nós estamos falando deste ponto de vista de uma sensibilidade mais aguçada e, por que não, algo elevado. E eu vou jogar do outro lado. Nós também somos influenciados por outros tipos de músicas, por outros tipos de acordes, por outros tipos de letras associadas a determinados acordes que vão exercer uma influência contrária, onde nós vamos ficar muito mais agitados, ou onde os nossos adolescentes e jovens vão também continuar agitados. Sem contar aquilo que vão exatamente atraindo para o seu campo vibratório. Que bom, Filomena, você está ouvindo coisa boa. Isso é excelente, isso é muito bom. Então, para os espíritos, Kardec quis saber. E eles falam, não, sim, tem uma influência enorme. E vocês nem imaginam o que é uma canção, uma composição celeste. Tá? Então, só para vocês verem na sequência como que Kardec vai fazendo, vai perguntando. Quem assistiu o filme Nosso Lar ou quem leu o livro, também tem lá, nós temos lá no Nosso Lar o campo da música. Gente, é tudo coisa realmente fantástica e excepcional. Então, também os espíritos, não tendo corpo físico, eles são sensíveis à música. Continua o nosso codificador. E aí, eles são também sensíveis às belezas da natureza? Gente, não se preocupem, tá? Por quê? Porque Kardec, ele quis saber de tudo. Ora, peraí. Vocês estão querendo trazer o mundo espiritual para cá, para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção. Então eu tenho que perguntar tudo para vocês. E a espiritualidade não achava ruim, não. Eles respondiam. Tá? Então, Kardec pergunta, peraí, e no que diz respeito às belezas da natureza? Ora, a gente sabe que todos são sensíveis às belezas da natureza. Só que é o seguinte, cada um tem um gosto diferente para estas próprias belezas. O que é uma beleza da natureza para cada um de vocês que nos acompanham aqui agora nesse instante? Já pararam para pensar? O que é o belo? O que a natureza pode representar para vocês? Cuidado! Por quê? Porque tem muitas pessoas aqui no nosso plano que não sabem o que vem a ser, o que representa a beleza. Eu vou contar só uma coisinha rapidinho que aconteceu, tá? Aqui, próximo à minha pessoa, eu tive a oportunidade de vivenciar, só para vocês saberem como é que são as pessoas e para nós também começarmos a nos vigiarmos. A pessoa, tá, que foi convidada para ir numa roça, aí chegando lá nessa roça, né, um dos anfitriões chegou e perguntou para a pessoa, nossa, você está vendo? Olha que coisa, olha que paisagem mais bonita. Aí sabe o que a outra pessoa, o convidado, respondeu? Ele respondeu o seguinte, eu também tenho uma roça. Gente, uma pergunta que a princípio está querendo mostrar uma beleza. Aí o que o outro pensou? Será que ele está querendo o quê? Ele está querendo exatamente falar que ele tem alguma coisa? Não, eu também tenho. Olha para a gente ver como é que anda o nível principalmente de preocupação das pessoas. Como que as pessoas deixam de enxergar determinadas belezas. Aí a Maria Eleusa colocou aí o canto dos pássaros, como ela ama, nos dois aspectos, né, Maria Eleusa? Tanto no aspecto da canção, da melodia, quanto da própria beleza. Você olhar e ver um pássaro e principalmente ouvi-lo cantando. Aí Wagner também, sempre falando das músicas clássicas, que são realmente composições maravilhosas. Foram verdadeiros missionários que vieram trazer para nós alguns acordes celestiais, mas sim, influenciados pela própria matéria. Mas, continuando, então, essas belezas naturais,
infelizmente, nós não conseguimos apreciar e da forma correta e adequada. A gente precisa aprender. Se alguém quiser mostrar uma paisagem para nós, não vamos querer que achar ou pensar que aquele ali é algum tipo de disputa. Não. Olhe, aprecie, enxergue e principalmente tente encontrar ou se conectar com Deus através daquela beleza. E eu vou além, meus amigos, meus companheiros, eu vou além. Quando a gente teve a oportunidade, estamos tendo ainda, né? Tem um grupo de pessoas aí que nos acompanham no grupo Momento Espírita. Sim, a nossa alma, nem sei se está cega, viu, Adriano? Parece assim que a gente coloca algum tipo de tampa na frente, a gente coloca algum tipo de véu, nós colocamos e não queremos enxergar. A gente deixa realmente aquilo ali e... Aí, ó, até o Fernando falando os motivos pelos quais ele recebeu esse nome. Olha, a gente tem sim, tá vendo? Muitas pessoas aqui no campo físico que tem esse tipo de apreciação. Que bom, parabéns, Fernando. Gente, então, vejam, sobre essas belezas, falando para vocês de um grupo Momento Espírita, a gente estudando aí, fazendo uma leitura, estudo, né, que é o que eu gosto de dizer, porque a gente está simplesmente acompanhando aquilo que eles fizeram, né? E o Adriano disse mais ou menos isso ontem, né, Adriano? A gente vai acompanhando aquilo que o próprio codificador, aquilo que os Espíritos nos apresentam. Então eu gosto muito dessa expressão, leitura, estudo. Olha que beleza, Roberto, fantástico, isso é muito bom. Então, Augusto Cury diz que uma das leis da qualidade de vida é justamente esta arte, porque ele fala que é ou representa uma arte, a arte de nós enxergarmos o belo. Só que o que é enxergar o belo? Enxergar o belo não é somente aquelas coisas que você acha que são bonitas e que principalmente são bonitas aos seus olhos. Enxergar o belo é você identificar em cada coisa da própria natureza a presença do Criador. Lembra quando a gente falou dos mundos transitórios? Aliás, foi o título anterior a este aqui. Nos mundos transitórios, aqueles mundos que estão em formação, o que os Espíritos falaram? Tem gente que vai para lá como se fosse uma colônia de férias. Por quê? Porque é um mundo sem energia e sem vibração, sem paixão. E aí, mesmo diante do caos, você consegue enxergar beleza. Augusto Cury faz isso como uma das leis da qualidade de vida. Contemplar o belo. Contemplar o belo não é só aquilo que você acha que é bonito. Por quê? Porque às vezes uma parede rachada, você vai encontrar beleza. Esse inclusive é um exemplo que Augusto Cury cita. Você vai encontrar beleza naquela rachadura. Você vai encontrar determinadas coisas que estão atrás daquela rachadura. Pessoas que construíram o muro, como que é aquela rachadura. Então nós podemos enxergar beleza em tudo. Depende dos nossos próprios olhos. Como disse, né, o Adriano aí, tirar este véu que principalmente quer nos aproximar do egoísmo, para nós enxergarmos o amor acima de tudo. Então, é uma das oportunidades e que nós vamos e podemos aprender a enxergar estas belezas. Aí o Sr. Antônio também ama música clássica e erudita. Gente, tá vendo? Olha que fantástico. Boa parte, se não quase todos vocês aqui, tá vendo? Todo mundo falando sobre essas coisas. Olha que interessante. E garanto para vocês, tá? Depois me corrija se eu estiver enganado. Da próxima vez que vocês forem ouvir músicas ou forem contemplar belezas, ou a Roberta aí falando do avô que ela lembrar, eu tenho certeza que vocês vão olhar de uma forma diferente depois daquilo que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque isso ajuda a nos abrir mais os olhos e a própria mente. Tá? A Lucélia está falando, a música pode ajudar e muito. Vocês já viram aquela experiência daquele
daquele cientista, vou chamar assim, japonês lá, que ele fala da música influenciando na água, na formação de determinados desenhos e moléculas da própria água. É coisa fantástica. Realmente fica até complicado e difícil de nós comentarmos. Mas eu estou assim, adorando exatamente estas manifestações de vocês, para vocês verem que a doutrina espírita, ou esses princípios que nós estamos aprendendo, eles têm exatamente essa finalidade, uma conexão com o Criador em cada coisa que existe, em cada coisa que foi criada. E aí, a tendência nossa é avançar, como colocou aqui a Roberta. Se desde criança você está acostumada, a sequência da nossa vida, ela vai ser isso. Você vai continuar ainda sofrendo esta influência da música, e principalmente da boa música, dos bons acordes, influência nas plantas. Olha para vocês verem, gente, isso até que a Roberta colocou, que a Lucélia também colocou, dessa influência da música, tá? Não podemos esquecer, a gente falou dos animais, nós falamos do nosso próprio corpo, e a gente está falando aí nas plantas. Por quê? Porque isto altera completamente a formação destes próprios fluidos, ou mexe com a estrutura deste fluido cósmico universal, que é exatamente o início ou a origem de tudo aquilo que é matéria. E quando se fala, ou quando a espiritualidade fala exatamente nas músicas celestes, é porque as músicas é que vão proporcionar esse perfeito equilíbrio e harmonia entre tudo que existe. A Maê, inclusive, lembrando que a Maê também trabalha um pouquinho com essa questão, né, de fluidoterapia e tal, nas moléculas da água, numa água fluidificada. Isso é realmente fantástico. Que bom, e que bom que vocês estão compartilhando essas informações conosco, tá? E a gente vai percebendo o quanto que não é só lá nas percepções nos espíritos, mas também nos espíritos que estamos aqui. Cascatas de bênção, com certeza, né, Marinha? Saúde e cura. De novo, você mexe na estrutura das moléculas, na estrutura das células. Então, continuemos fazendo sempre esse tipo de exercício. E mais uma vez, nós vamos, e na sequência, viu, Kardec perguntou das belezas naturais. Música está ali, próximo, colado com as belezas naturais. Vamos aprender a apreciar isso agora, porque nós vamos conseguir também apreciar isso depois. Olhe o que vocês, ou cada um de nós, apreciamos hoje. Porque a sequência, o nosso retorno à pátria espiritual, é uma sequência daquilo que nós vivemos aqui. Tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. E agora, gente, eu vou iniciar aqui, como é que eu posso dizer? Eu acho assim, 3, a 253, 254, 255 e a 256. São 4 questões bem interessantes. Por quê? Porque aí já está naquela parte final, onde o codificador vai falar dos sofrimentos. Tá? Lembra, qual que é o título? Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E não é exatamente para a gente sair fora dessas belezas não, tá? Continuem com essas belezas, com essas manifestações de vocês. Não parem, tá? Mas aqui agora ele vai fazer perguntas sobre os sofrimentos nos espíritos. E aí vem a questão: os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? E a resposta foi interessante. Por quê? Ora, se ele está falando em físico, aí eu preciso analisar qual tipo de físico. De qual físico nós estamos falando? Por quê? Porque o corpo espiritual, ele também é formado de fluido cósmico universal. E se ele é formado deste fluido cósmico, ele também é matéria. Só que, lógico, uma matéria mais quintessenciada. E, inclusive, né, Leopoldina? Uma música vai influenciar tanto na matéria densa, onde nós estamos, como na matéria
quintessenciada, ela vai ajudar nesse processo de elevação, tá? Mas aí Kardec fala, peraí, os espíritos têm ou experimentam as mesmas necessidades que nós temos? Os mesmos sofrimentos físicos? Então, físico, do ponto de vista dessa densidade nossa, com certeza não. Por quê? Porque eles não possuem mais este corpo físico. Mas, aí vem, inclusive, a sequência. Eles vão experimentar e muitas das vezes o que vai permanecer neles é a sensação que eles tinham quando estavam aqui. A sensação de dor física, de sofrimento físico, a sensação de frio, a sensação de calor, eles vão simplesmente levar isso na mente e qualquer coisa que eles sentirem que for parecido, eles vão falar dessa forma, como se fosse frio, como se fosse calor. Por quê? Porque os espíritos vão dizer, o tipo de sofrimento lá são sofrimentos morais, ou aquilo que ele diz, são angústias morais. Ou seja, quando você não conseguiu atingir o seu objetivo, moralmente você vai se sentir ferido, machucado, angustiado. Muitas das vezes parecendo que um punhal está sendo fincado, mas não é, porque você não tem mais o corpo físico nessa densidade que nós estamos falando e que nós temos aqui. Eles vão sentir tudo do ponto de vista moral, mas a sensação será parecida. Tanto assim é que vem a questão 254 para a gente fechar. A questão 254, eles vão falar de fadiga e necessidade de repouso. Kardec pergunta, os espíritos sentem esse cansaço, essa fadiga? Eles precisam de repouso? E a resposta é muito clássica. Depois até oriento vocês a darem uma lida. Boa noite, Serena Alves, seja bem-vinda. Eu oriento até vocês a darem uma lida nessa questão 254, porque eu a acho assim muitíssimo interessante. Lógico que os espíritos não vão experimentar a fadiga, não vão sentir também a necessidade de repouso. Por quê? Porque o nosso corpo físico é que sente essa necessidade do repouso. É que sente a necessidade do refazimento de energias. Os centros de forças que precisam exatamente se reenergizar, eles estão vinculados com o nosso corpo físico. Por isso que os espíritos não têm necessidade de dormir. Olha, quando nós dormimos, ou durante o repouso do nosso corpo físico, o que acontece com o espírito? Ele continua. Por isso que nós temos os sonhos, que são as lembranças das vivências que nós trazemos do mundo espiritual. O espírito não tem essa necessidade do cansaço, do repouso. Por quê? Desculpa, ele não sente cansaço. Por quê? Porque o corpo, ou o órgão físico, é que tem esta necessidade. Olha para você ver, é o físico. O físico, sim. Inclusive, uma vez acompanhando uma palestra de uma fisioterapeuta, eu achei interessante ela falar que no momento que o corpo físico está repousando, por isso que a gente tem a necessidade daquelas 8 horas de sono, o nosso corpo entra num processo de refazimento, inclusive aquele líquido da coluna e tal, é muito produzido durante esse período para lubrificar parte do nosso corpo. Isso um fisioterapeuta falando. Por isso que você precisa ter uma noite de sono, sim, de repouso, de descanso, para esse refazimento. O seu corpo físico precisa. O espírito não sente esta necessidade. As suas ações são todas intelectuais. É o seu pensamento que faz determinadas coisas. Gente, vou até parar, nós já até ultrapassamos um pouquinho aqui o nosso momento e o espaço que nós separamos, de 40 minutos. Agradeço mais uma vez a todos vocês. No próximo encontro, na quinta,
a gente vai trabalhar esse ensaio teórico de Kardec, que é fantástico também, e aí a gente fecha isso e já nos preparamos para o próximo tópico, para o próximo tema. Muita paz a todos vocês, excelente noite e até o nosso próximo encontro.